Nós estamos de volta nesse segundo bloco do programa Movimento Empresarial e é o Espaço Aberto. E o Espaço Aberto hoje, ele está sendo feito aqui direto de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, uma cidade industrial, fica a 120 quilômetros de Porto Alegre aproximadamente, e uma temperatura baixa hoje por aqui. Mas nós estamos hoje dentro da Impacto Positivo. A Impacto Positivo, que é uma empresa que trabalha com a área de relacionamento com o cliente, que está aqui representada hoje pelo seu diretor executivo, o Cassiano Lano. Cassiano, seja muito bem-vindo e muito obrigado por nos receber aqui na sede da tua empresa. Rogério, eu que agradeço o espaço, a oportunidade da gente conversar um pouquinho, agradeço a você, agradeço a Ana Paula, e estamos aí para fazer um bate-papo hoje sobre o cliente, né? Então, Cassiano, a questão que é interessante para a gente entender, primeiro é te pedir para tu comentar um pouco, é claro, o que é Impacto Positivo desenvolve, quais são as atividades que ela está normalmente atendendo aos seus clientes. E depois eu queria também te pedir para tu falar um pouco sobre, afinal de contas, o que é esse relacionamento com o cliente que a Impacto Positivo desenvolve. Perfeito, Rogério. Bom, a Impacto Positivo é uma empresa que já está há 15 anos no mercado, né? Desde o seu início, focada na gestão do relacionamento com o cliente. Ou seja, hoje, muito falado, né? Especialista em Customer Experience. Então, o nosso negócio é monitorar e potencializar a experiência do consumidor, a satisfação do consumidor. E a gente vem, Rogério, hoje ao encontro das empresas e o nosso negócio, a tendência e a importância das estratégias que a gente trabalha com os nossos contratantes, né, para trabalho com seus clientes, é cada vez mais importante. Por quê? A transformação, exemplo disso, o momento que nós passamos e ainda estamos passando, né, na transformação das formas de compra, formas de entrega, formas de pagamento que estamos vivendo hoje em virtude da pandemia. Então, Rogério, todos esses movimentos, essa mudança no comportamento do consumidor são importantes para a manutenção do nosso negócio. A Impacto Positivo, ela tem muito forte ferramentas, metodologia e estratégias que monitoram isso para os nossos clientes. Exemplo disso, a pesquisa de mercado, né, a pesquisa de satisfação, a qual é um dos nossos produtos chefes, onde nós monitoramos toda a experiência e as tendências de consumo do consumidor, do cliente, do nosso contratante, né? Para isso, nós temos uma equipe especializada que vai fazer esse monitoramento e vai conseguir, por exemplo, definir a carteira do nosso cliente, os pacotinhos que a gente chama, né, em detratores, promotores e neutros. Um exemplo. No momento que a gente identifica quem são os nossos promotores, a gente consegue gerar um tipo de relacionamento para aquela persona, né, naquele processo de jornada do consumidor promotor. No momento que a gente identifica quem são os nossos detratores por alguma variável que não fomos felizes no processo da jornada dele de compra, a gente também consegue definir estratégias direcionadas para que eu possa reverter esse cliente de detrator e evitar que ele fale mal da minha empresa e que ele volte a comprar de mim com os trabalhos. Cassiano, e a pergunta que quero te fazer nesse momento é a seguinte, né? Porque para quem não está acostumado com NPS, com essa questão de detratores, isso pode parecer um pouco complexo. E a Impacto Positivo, ela colabora com as empresas para que elas desenvolvam esse tipo de metodologia e vocês entram com um serviço para fazer essa pesquisa diretamente, é isso? Perfeito. No momento que a empresa identifica uma necessidade, né, por exemplo, como que ela chega até nós, Rogério?
através de uma necessidade de diminuir o índice de cancelamento dos seus clientes, com uma necessidade de prolongar o ciclo de vida. Às vezes nós temos empresas que elas têm mensalidades, né, recorrências, e aí ela tem a necessidade de prolongar esse tempo de permanência, é uma outra forma que ela chega conosco, ou a necessidade de identificar como ela pode aumentar o percentual de satisfação e, consequentemente, ela aumenta indicações e aumenta recompra. Ela aumentando indicações, aumentando a recompra, ela aumenta diretamente o lucro líquido do seu negócio. Então, com essas necessidades, ela chega até nós. A partir daí, a gente oferece o portfólio de soluções que a gente tem personalizadamente. E a pergunta também que muitos dos espectadores provavelmente estão fazendo é a seguinte: tá bem, a Impacto Positivo é uma empresa que, com certeza, pode ajudar muitos negócios em vários lugares, né? Ela atende clientes de que região, Cassiano? Somente aqui de Caxias do Sul, somente Serra Gaúcha, como é que é? Por um bom período, né, nós atendemos as empresas de Caxias do Sul. Porém, a nossa estrutura, ela permite que a nossa atuação em relação aos nossos contratantes, aos nossos clientes, sempre foi a nível nacional. Por quê? Porque uma empresa grande fabricante, por exemplo, da área industrial, líder de mercado, que é a nossa cliente, ela tem atuação nacional. Então, nós precisamos monitorar os seus clientes, a satisfação dos seus clientes a nível nacional, com as devidas amostras, né? Com a devida adequação referente ao objetivo daquele trabalho. Por exemplo, um outro serviço que nós temos à disposição é a terceirização do contact center, né? A terceirização dos canais que o consumidor pode falar com a empresa, que no passado existia uma limitação muito grande nessa parte da terceirização para médias empresas, pequenas, em virtude do custo da tecnologia, do custo de rodar um projeto desse. A Impacto Positivo hoje tem condições de atender uma pequena empresa com uma experiência para o consumidor de uma multinacional, por exemplo. No momento que ele liga no canal de relacionamento com o consumidor, ele tem a sensação de estar falando com uma empresa extremamente especializada naquela área. Então, isso é possível entregar hoje, independente do tamanho da empresa. Pode ser um pequeno e-commerce, como pode ser uma grande multinacional, né? E interessante é justamente isso, que através da expertise que a Impacto Positivo veio acumulando ao longo dos anos, vocês têm condições de entregar para um cliente, independente do tamanho dele e independente da área geográfica onde ele esteja inserido, pode ser no Acre, pode ser em Manaus, não faz diferença isso, né? Porque as plataformas de tecnologia que estão disponíveis hoje para praticamente tudo, facilitam esse tipo de conexão. Ou existe alguma limitação com relação a essa questão, Cassiano? Não, hoje as tecnologias e as metodologias que o Impacto Positivo dispõe para os seus clientes, né, que são o que tem mais moderno no mercado e as grandes tendências em soluções para o atendimento ao consumidor e ao cliente, elas possibilitam essa flexibilidade tanto na atuação referente aos profissionais, que nós conseguimos conectar, por exemplo, Rogério, se a empresa vem até nós com uma necessidade de conectar a sua equipe comercial através de uma tecnologia de prospecção, né, estilo contact center, nós podemos integrar todos esses profissionais, independente dos estados e cidades que eles estejam. Então, é possível tanto nesse eixo de entrega da tecnologia para o back-office, né, quanto também é possível a gente atuar com as plataformas digitais para atendimento a nível nacional e até internacional, sem problema algum. E na visão do Cassiano, diretor executivo da Impacto Positivo, qual seria o produto que realmente é um grande diferencial
que a Impacto Positivo tem em relação a outras empresas que são similares ou que desenvolvem serviços parecidos? Hoje, o nosso diferencial é justamente a forma que a gente conecta as estratégias e as metodologias, né? Bem como as plataformas. Nós temos um modelo de trabalho onde cada serviço ele consegue atuar independentemente ou conectado, onde nós chamamos do conceito 360 da Impacto Positivo. Então, no momento que a empresa vem falar conosco ou a gente interage com um possível cliente, a gente explica como que funciona a composição de cada serviço, que são, né, a pesquisa de satisfação, a aplicação do Net Promote Score, que é uma metodologia americana internacionalmente homologada. Nós temos a jornada do consumidor, onde a gente faz um trabalho com um workshop e entende o início, meio e fim, todo o caminho que esse consumidor percorre, e o serviço de contact center, né? Então, nós temos essa possibilidade de trabalhar individualmente ou conectados, todos eles. Mas, para eu te falar qual que é o produto mais importante, sempre a gente vai levar em consideração o cenário e o momento que aquela empresa se encontra. O que eu posso te dizer, sim, é que um produto que nós temos hoje a maior expertise, a maior tempo, inclusive, de aplicação, né, e uma maturidade realmente referência no processo de atuação na Serra Gaúcha, são as pesquisas de satisfação direcionadas para a ISA e a implantação da metodologia Net Promote Score. Cassiano, para as pessoas, para as empresas que gostariam de fazer uma atividade vinculada à pesquisa de mercado, ou que ainda não tem um contact center, isso é algo que leva tempo? Quanto tempo mais ou menos, eu sei que depende de cada projeto, mas em média, na tua experiência, para se iniciar um projeto de instalação de contact center ou para se iniciar um projeto de pesquisa dentro de uma empresa? Hoje, eu diria que nós temos, dependendo do projeto, né, Rogério, mas é possível a gente fazer uma implantação de uma das etapas do processo da satisfação 360 que a gente aplica com determinado serviço. Então, nós temos projetos que duram 30 dias, né? E nós temos projetos aí complexos que vão levar 6 meses, 5 meses para ser implantado, né? Mas um nível de alta complexidade. Claro que a gente sempre, a nossa área de atuação, o nosso negócio sempre gera uma certa dificuldade em dar momentos e aplicabilidade dependendo do negócio, né, Rogério? Aplica para minha empresa, não aplica? Será que é para grande empresa, para pequena empresa? Então, o que a gente deixa aqui para vocês? Deixamos um convite para quem tiver interesse, né, em agendar com algum dos nossos consultores comerciais na Impacto Positivo a falar um pouquinho sobre o seu negócio, sobre a sua empresa, que, sem custo algum, claro, é um diagnóstico que a gente faz de uma forma bem rápida e objetiva, onde nós vamos conseguir apresentar soluções mais direcionadas para o seu negócio, né? E aí, com o objetivo em potencializar vendas, com o objetivo em potencializar ticket médio, com o objetivo em aumentar carteira e assim sucessivamente, mas sempre com foco no resultado. Essa era uma pergunta que eu ia te fazer justamente, porque, de repente, uma pequena empresa pode ter interesse em desenvolver alguma atividade e vai precisar de uma pessoa para fazer esse atendimento. Daqui a pouco tem uma empresa média que vai precisar de 10 ou 15 pessoas para fazer esse atendimento. Seja uma pessoa, sejam 10 ou 15, a Impacto Positivo tem condições de fazer esse tipo de suprir essas necessidades. Perfeitamente. Nós temos na nossa carteira, né, de clientes, temos clientes de pequeno porte, médio porte, e temos grandes multinacionais, grandes fabricantes, líder de mercado a nível nacional. Então, o porte da empresa, para nós, é bem tranquilo, a aplicação é realmente uma questão de planejamento e adequação de recursos.
E a gente está dentro da sede aqui da Impacto Positivo em Caxias do Sul, uma cidade super agradável. Fomos muito bem recebidos aqui pela direção e demais colaboradores da Impacto Positivo. E eu quero, então, deixar o espaço aberto, aqui no espaço aberto do movimento empresarial, Cassiano Lan, para tu deixares aí os teus comentários de encerramento desse nosso bate-papo de hoje. Perfeito, Rogério. Em relação ao nosso segmento, né, eu sempre brinco, Rogério, que eu sou um pouco suspeito em falar, sempre foi a nossa paixão trabalhar com a experiência do consumidor e a tendência, né, dos comportamentos de compra, mas a gente deixa como dica justamente para entender um pouquinho mais os movimentos, pelo poder que o consumidor vem ganhando no decorrer dos anos, né? Hoje a representatividade da compra, ela está muito grande na satisfação e também no atributo indicação. Então, essas variáveis, essas estratégias são muito importantes. Deixo também um agradecimento novamente a todo o time do programa, né? E espero que eu possa contribuir em outras oportunidades, me coloco à disposição do público também para qualquer dúvida que venha a ter. Muito obrigado. Obrigado, Cassiano. Agora a gente vai fazer uma rápida paradinha. Continua aí com a gente, que na volta do intervalo nós vamos ter mais movimento empresarial. Voltamos em instantes. Fica aí.